A paz seja convosco. Louvamos a Deus por mais esta oportunidade que o Senhor nos dá. Eu estou bem gripado. Que Deus possa me dar forças para ir até o fim na nossa escola dominical. Estamos meditando dentro da teologia do desperdício. Desperdício nas cartas paulinas. Vamos iniciar falando sobre o texto de 1 Coríntios, capítulo 14. Primeira Coríntios 14, versos de 6 a 19. 3 versículos cada um, por gentileza. Agora, porém, irmãos, se eu perceber convosco, falando em outras línguas, com que vos aproveitarei, se vos não falar por meio de revelação ou de ciência, de profecia ou de doutrina? É assim que os instrumentos inanimados que não faltam a se separar, transmitem sons, se não os derem bem distintos, como se conhecerá o que se torna forte na estrada? Se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a batalha? Assim, vós, se com a língua não disserdes palavra compreensível, como se entenderá o que dizeis? Porque estareis como se falasseis ao ar. Há, sem dúvida, muitos tipos de vozes no mundo, nenhum deles, contudo, sem sentido. Se eu, pois, ignorar a significação da voz, serei estrangeiro para aquele que fala, e ele estrangeiro para mim. É Coríntios 1 Coríntios, capítulo 14, versos... Qual que você parou, Rô? Agora é o 12. 13, 14. Assim também vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja, pelo que o que fala em outra língua deve orar para que a possa interpretar. Porque se eu orar em outra língua, o meu espírito fala fato, mas a minha mente fica infrutífera. Que farei, pois? Orarei com o Espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o Espírito, mas também cantarei com a mente. Se tu bendizeres apenas em Espírito, como dirá o indouto o Amém depois da tua ação de graças, visto que não entende o que quis dizer? Porque tu, de fato, dás bem as graças, mas o outro não é edificado. Menise, 18, 19. Dou graças a Deus por falar em outras línguas mais caras a nós. Eu prefiro falar na igreja 5 palavras com entendimento para distribuir outros, a falar 10.000 palavras em outras línguas. Desperdício de palavras não entendidas. As escrituras sagradas, elas são escritas. As escrituras sagradas, elas são escritas para a nossa edificação e para o nosso entendimento, mas ela está longe de ser um livro que é feito para se ler de maneira corrida, em que você pega e vai lendo de cabo a rabo. Tenho feito a minha pós-graduação lá e tenho visto os estilos literários que existem nas escrituras sagradas. Cada livro da Bíblia, cada texto deve ser entendido conforme ele está sendo instruído. Dentro da igreja de Coríntios, os igrejas dos Coríntios, havia uma espiritualidade exacerbada, e era uma igreja que era chamada e considerada como uma igreja que tinha todos os dons. E eles se apegavam dentro da condição do falar em línguas. Não tem nada de falar em labachúrias, não é isso a pegada da coisa aqui, mas falar em línguas idiomáticas. E o apóstolo Paulo, ele vem trazendo exatamente sobre a questão de você falar algo que a pessoa não entende. A gente vê bastante nas igrejas pentecostais em especial, as pessoas com manifestações espirituais provenientes do Espírito ou não, em que as pessoas elas falam e as pessoas não entendem. Nós temos uma
um duplo problema aí. Tanto pessoas que querem falar em outras línguas dentro da igreja, como também você trazer uma interpretação errada nas escrituras sagradas. Dentro da questão do amor e do culto, Paulo destaca duas práticas na igreja de Corinto, aos quais demonstram a falta de amor. Primeiro, falar línguas sem o intérprete. Apesar de parecer uma demonstração espiritual, apesar de parecer que você está edificando alguém, você não está edificando ninguém. A única coisa que acontece é que você chama uma atenção para si, como se você fosse mais espiritual ou menos espiritual. Na época que a gente congregava lá em São Paulo, a gente tinha um pastor que ele começava a pregar, e aí quando ele percebia que as pessoas eles não reagiam como ele queria, ele via anjo, ele fazia isso, fazia aquilo, falava uma série de coisas que saía dentro do contexto do que ele estava falando, para tentar atrair as pessoas para uma coisa espiritual que não existia. E o apóstolo Paulo está falando que essa questão de você criar esse tipo de artifício, ou falar coisas que não estão de acordo com a palavra, é um desperdício. Gastava-se o tempo dos ouvintes sem eles poderem aproveitar a mensagem. Seria semelhante a instrumentos como a trombeta, que produz um som, mas sem a possibilidade de se saber a mensagem que o toque estava a comunicar, falando em relação ao chofar, por exemplo, ou a trombeta, ou a cítara, que eram instrumentos musicais em que as pessoas elas glorificavam e adoravam ao Senhor. Se você tiver um som à revelia, sem nenhum tipo de fundamento, o som ele fica um som perdido no ar. E o apóstolo Paulo está falando que muitas vezes as pessoas elas perdiam inclusive o desejo de ir à casa do Senhor, porque lá na casa do Senhor não havia coisas que eles pudessem crescer e ter entendimento. Falar em línguas em públicas sem intérprete significa falar ao ar. Durante o culto, se o falante bem disser em espírito em língua, ou seja, na sua própria língua, como o não instruído poderia dizer amém? Então a gente vê bastante pessoas, inclusive dentro de reuniões de oração, em que a pessoa começa a orar em outras línguas. E como que você vai dizer amém se você não entende o que o cara está falando? E o apóstolo Paulo está trazendo isso, dizendo que isso realmente é também um desperdício. A base para a sua crítica aos coríntios e para a sua instrução é o desperdício por falta do amor. Em vez de falar em outras línguas, fale na sua língua. Procure falar coisas que as pessoas entendam, que é exatamente o que eu faço. Eu pego textos de livros, dentro da nossa dominical em especial, pego toda uma linguagem extremamente rebuscada, e aí eu traduzo por uma linguagem que você possa ter mais facilidade. Troco palavras que o cara colocou ali e que não tem sentido para nós dentro da nossa linguagem comum. Então eu troco, é uma forma de eu fazer com que você entenda, facilite o seu entendimento. Deus não se impressiona com um cristão que fala em línguas, mas não se preocupa com os irmãos que não podem aproveitar o que ele fala, porque não entendem. Então, quando a pessoa ela começa a orar em outras línguas, seja idiomática, seja labachúrias, parece que ela está invocando a presença do Senhor, mas na verdade para Deus não fede nem cheira. Há muitas igrejas, e nós já passamos por igrejas, em que você falar em línguas estranhas, ela vai falar, vai demonstrar se você é uma pessoa espiritual ou se você não é. Um amigo nosso estava numa igreja e ele foi interpelado, fale em línguas para a gente poder aceitar você como ministro de louvor. E aí ele ficou meio chocado com aquela situação, pastores esperando que ele falasse em línguas, e ele se recusou a falar em línguas, no caso, línguas idiomáticas. O segundo caso de desperdício dentro dessa passagem que nós lemos surgiu no contexto da prática da igreja primitiva de receber revelação por meio de profecias. Então as pessoas elas falam em meio de profecias. Não sou uma pessoa que desfalo ou não acredita em profecias. Mas a gente já falou do contexto do que é uma profecia e como a profecia ela se encaixa dentro do nosso tempo, nossos dias, em que a profecia ela não pode falar sobre novas formas de pensar dentro das escrituras sagradas, não pode. Você não pode trazer um novo ensinamento à parte das escrituras sagradas. Então, aqueles profetas, eles eram homens que queriam apenas a atração para si. Então, eu vou e dou uma palavra como provindo de Deus. Falo uma coisa estapafúrdia, bagunçada, e que você não tem nem como você atestar. Será que isso aí é de Deus ou não é de Deus? E aí vem a máxima, se você julgar o homem de Deus, você está em pecado.
Então as palavras proféticas, elas têm que ter o seu lugar dentro da igreja, mas tem que haver um nível de discernimento muito grande. Como já falei para vocês em encontros anteriores, a condição profética nos dias de hoje, basicamente, ela se refere à condição de o homem de Deus, seja pastor, quem quer que seja, falar dos ensinamentos das Escrituras Sagradas para que você possa alinhar o seu coração e não trazer uma palavra assim maravilhosa que você fala assim, poxa, que coisa louca, né? Não. A palavra de profética passa longe disso nos dias de hoje. Particularmente em Corinto havia a possibilidade de desprezar um irmão que receber revelação, que é o outro aspecto. A pessoa ela recebe uma revelação, ela apresenta aquela revelação e as pessoas, por não serem espirituais, elas rejeitam aquilo como não provindas de Deus. Igrejas que são cessacionistas, ou seja, não acreditam na manifestação dos dons do Espírito, elas rejeitam qualquer tipo de palavra que se denomine profética. Muitas igrejas, inclusive, conhecidas. Um trato amoroso não admite que um fale o tempo todo após Deus ter dado uma mensagem para a igreja. E aí é mais um aspecto. A partir do momento em que você está numa igreja, que você acredita que aquela pessoa que está à frente da igreja falando, ele é um homem de Deus, e ele se preparou para trazer uma mensagem para você. Você se deslocou, sentou aí e está ouvindo a palavra, você tem um bom discernimento espiritual, por que após essa pessoa falar algo, tem que se falar mais alguma coisa? Será que Deus esqueceu de revelar para aquele pastor, para aquele líder, a mensagem que deveria ser trazida? E eu lembro que um pastor amigo nosso lá de São Paulo, ele fazia a pregação e de vez em quando acabava o culto, a pessoa vinha, não, pastor, eu quero que você tire uma palavra para mim. Pô, mas a palavra já não foi dada? Você não prestou atenção? Não, mas eu queria uma palavra específica para mim, mas não tem isso. Essa condição é uma condição sobrenatural, mas todo mundo quer uma palavra apenas para ele. A pessoa está o culto inteiro, ela ouve a palavra, ouve a ministração e faz como que de conta que não é com ela. E aí ela despreza aquela questão da palavra que foi proclamada pelo Senhor. Seria presunção pensar que a mensagem profética de um irmão teria mais valor que a palavra pregada pelo sacerdote. E é um cuidado que nós temos que ter, a menos que seja uma igreja totalmente desvirtuada. E eu já vi isso. Igrejas totalmente desvirtuadas, totalmente problemáticas. E o pastor lança uma palavra, aparentemente das Escrituras, e alguém se levanta em nome do Senhor e repreende o pastor dentro daquela palavra que foi falada. Mas são condições extremas. Condições extremas. A gente tem visto com muita tristeza a condição da igreja aqui perto de casa, a Igreja Batista Filadélfia, em que houve um escândalo lá de abuso sexual de crianças. E as pessoas elas se levantam de uma série de formas. Creio que se eles estão manifestando exteriormente com placas, com faixas, eu creio que dentro da igreja também está sendo manifestado. Mas não é comum. Lá na igreja, lá onde eu fui saído, certo momento eles decidiram fazer uma reunião na igreja. Inclusive me chamaram, colocaram o microfone no meio da igreja. E quem tem alguma coisa contra o pastor, vem aqui no microfone e fala, olha que loucura. Porque aquele pastor não era pastor. Ele era uma pessoa que ouvia um aconselhamento da Rayane e ia comentar com a Ingrid, fazia piada, falava, Rayane. E isso virou uma coisa comum entre ele. Ele fez muitas e muitas vezes. E as pessoas elas começaram a cruzar as informações, além de ideias e coisas que ele fez que não eram bíblicas. E as pessoas elas começaram a falar. O primeiro demorou para ir, mas o primeiro que foi já desencadeou como se fosse um grande incêndio na igreja, porque todo mundo tinha alguma coisa para falar. E aquele pastor ele foi expulso da igreja, ele foi eliminado da igreja. Mas isso é uma coisa extrema. A regra é você tem um pastor na tua igreja que se dedica a buscar o entendimento das Escrituras Sagradas, medita, estuda, se capacita, traz uma mensagem para você e você simplesmente tem que discernir dentro da mensagem aquilo que é para você e aquilo que não é para você, porque nem todos os pontos da mensagem eles são para você. Podem ser? Pode, mas não necessariamente. Às vezes é um recado, uma mensagem dentro da palavra. Se extraordinariamente houver uma mensagem, aqueles que falaram antes devem ficar atentos para se calar, para ouvir em função do amor. Se uma pessoa dentro do seio da igreja
Uma igreja que eu considero, nossa igreja, eu considero como uma igreja madura, se levanta para dar alguma mensagem, nós devemos nos calar e ouvir aquilo que é falado. Dar o entendimento, mas não é regra. O amor cristão age diferentemente de um espírito egoísta, em que se o irmão falou, não quer necessariamente também que eu tenha que falar. Pode ser que Deus tenha trazido uma mensagem específica para aquele irmão naquele momento. A palavra de Deus, ela mostra a igreja como um organismo vivo, em que o aconselhamento, o tratamento, a conversa, ela não parte apenas do altar. O altar é apenas um ponto de referência. O ideal é que as pessoas elas tivessem a liberdade e a maturidade de poder se aconselhar uns aos outros. Então a menina está com uma dificuldade e ela não conseguiu falar comigo. Pô, ela liga para a Aisa e fala: Aisa, eu estou com um problema assim, o que você acha disso? E aí a Aisa, de uma forma madura, dá um direcionamento bíblico para ela, sempre entendendo o princípio que Moisés traz. O Moisés, ele traz aquele princípio, coisas mais simples, elas são tratadas num nível, não conseguiu, ela sobe para um segundo nível, depois chega ao pastor. No nosso caso, nós não temos estruturas intermediárias, pelo menos ainda, Deus não permitiu. Então, até que isso aconteça, você conversa com pessoas próximas e daí já pula para o meu nível, conversando comigo. Uma coisa que você não consegue resolver: pastor, eu conversei, mas eu não consegui desenvolver, não consegui resolver isso aqui, então nós precisamos da sua ajuda. Temos que tomar um cuidado enorme com palavras não entendidas. Segundo tópico de hoje, dentro da desperdício, é o desperdício da tristeza do mundo. 2 Coríntios, capítulo 7, 2 Coríntios, capítulo 7, versos 5 a 16, 3 versículos cada um, começando com o Pedro. Porque chegamos nós a Macedônia, nenhum alívio tivemos, pelo contrário, em tudo fomos atribulados, lutas por fora, temores por dentro, porém Deus, que conforta os abatidos, nos consolou com a chegada de Cristo. E não somente a sua chegada, mas também pelo conforto que recebeu de vós. Conferindo-nos a vossa saudade, o vosso pranto, o vosso zelo comigo, aumentando assim meu regozijo. Ingrid. Porquanto a vida que vos tenha conquistado com a carta, não me arrependo, embora já tenha arrependido. Vejo que aquela carta vos conquistou por breve tempo. Agora me alegro muito que foste conquistados, mas porque fostes conquistados para arrependimento, pois foste conquistados seguramente, para que de nossa parte nenhuma dano sofresses. O Alice. Ah, tá. Não, pode ir. São 3. Você leu 3? Não, Tá. porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para salvação, que realmente traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Sim, por favor. Porque por cuidado não produziu isso mesmo em vós, que, segundo Deus, fostes conquistados, que defesa, que inclinação, que saudade, que zelo, que bendita em tudo destes provas e unidades inocentes deste assunto. Portanto, embora vos tenham escrito, não foi por causa do que fez o mal, nem por causa do que sofreu o agravo, mas para que vossa solicitude a nosso favor fosse manifesta entre vós diante de Deus. Foi por isso que nós sentimos confortados e, acima desta nossa consolação, mas nos alegramos pelo cumprimento de Tito, cujo Espírito foi enviado por todos nós. Aisler. 2 Coríntios, capítulo 7, verso 14. Porque se em alguma coisa me gloriei de vós para com ele, não fiquei envergonhado. Pelo contrário, como em tudo
e nossa exaltação na presença de ti se verificou ser verdadeira. O desperdício da tristeza do mundo. Há duas tristezas. 16 também, por favor. Alegra-me, 15 ou 16. Alegra-me porque em tudo posso confiar em vós. É o 15 e o 16. E o seu empenhado afeto cresce mais e mais para convosco. Lembrando-se da obediência de todos vós, de como recebestes com temor e tremor. Alegre-me porque em tudo posso confiar em vós. Então vamos do começo. Apóstolo Paulo chega a Tito. Porque chegando nós a Macedônia, nenhum alívio tiremos, pelo contrário, em tudo fomos atribulados. Lutas por fora, temores por dentro. Toda essa luta e dificuldade que o apóstolo Paulo estava tendo, gera, de alguma forma, tristeza no seu coração. Porém, Deus, que conforta os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito. Eles estavam tristes pelas suas dificuldades e o Senhor envia Tito, que era um auxiliar. E eles ficaram alegres não somente com a sua chegada, mas também pelo conforto que recebeu, referindo a vossa saudade, o vosso pranto, o vosso zelo, por mim, aumentando assim o meu regozijo. Então a tristeza do apóstolo Paulo dentro da Macedônia, ela foi reduzida por ver que irmãos de outro lugar, que Tito trouxe de notícia, eles estavam falando que aqueles homens eles estavam fortes, estavam firmes, tinham sido edificados pela palavra de Paulo. Porquanto ainda que vos tenha contristado com a carta, e Paulo havia entristecido, se você ler o contexto de 1 Coríntios, havia a tristeza daquelas pessoas, porque o apóstolo Paulo ele foi exortativo, ele foi duro. É quando eu vou e exorto fortemente vocês. Não fica um clima de alegria, fica um clima de tristeza, porque você ficou chocado. A figura da palavra é uma figura que ela tem que trazer para você o confronto em relação àquilo que você está fazendo e vivendo. E aquilo não traz alegria. Apesar de ser saudável e ser bom, não traz alegria. O apóstolo Paulo está falando, eu escrevi aquela primeira carta para vocês e eu vi que vocês ficaram entristecidos. Eu não me arrependo, embora tenha me arrependido. Vejo que aquela carta vos contristou por breve tempo. Agora me alegro, não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para o arrependimento, e aí é a grande pegada. Qual que é as duas tristezas que nós temos no mundo? Nós temos a tristeza do arrependimento e a tristeza do remorso. São duas tristezas. Dois tipos de tristeza. A tristeza, segundo Deus, é o profundo sentimento de amargura por causa de um pecado ou falha. Você cometeu um pecado, esse pecado, ele de alguma maneira ele é exposto. Você, seja conforme o confronto da palavra ou através de um terceiro, você é visto dentro daquele pecado e você se amargura. É uma condição normal do ser humano. E essa amargura é uma amargura segundo Deus. Paulo escreveu a sua carta triste para os coríntios com a esperança de que a primeira carta que deu tristeza gerasse neles não a tristeza do remorso, mas a tristeza do arrependimento. E na primeira carta, ele chama a atenção, como nós lemos o texto lá, nós lemos o texto em que aqueles homens eles tinham uma espiritualidade tão grande dentro do entendimento deles, em que eles ficavam um disputando com o outro. O pastor vinha e dava a palavra, e aí um se levantava como espiritual e dava uma mensagem, e o outro interrompia e o outro falava mais alto. A gente vê bastante isso em reunião de oração. As pessoas elas estão numa reunião de oração, elas não conseguem esperar que o outro ore. Aí eu falo, vamos orar pelos missionários da igreja perseguida. Aí as pessoas começam a orar. Aí o Felipe está vendo que ele não está sendo ouvido. Aí ele aumenta a voz dele. Aí o Alisson aumenta a voz dele. Cada um aumenta, fica aquele barulheiro, ninguém entende nada. E longe de ser um barulho santo, é um barulho que incomoda. Então na igreja de Corinto havia essa dificuldade. O apóstolo Paulo estava chamando a atenção deles. Paulo escreveu a sua carta triste para os coríntios, com a esperança de que produzisse tristeza segundo Deus. Pesar vindo de Deus não produz remorso, mas sim arrependimento que leva à salvação. Toda a manifestação do Espírito Santo, em que há um tipo de confronto dentro da vida da pessoa, ela tem que gerar ou remorso
o arrependimento. Para quem que leva arrependimento? Apenas para os filhos de Deus. Para quem gera remorso? Para aqueles que não são filhos e não vão ser alcançados. Então a pessoa vai ficar gerando no coração dela aquela amargura, a amargura de saber que está fazendo uma coisa errada. A gente vê todo um cenário que nós temos hoje de pessoas com toda a sorte de ideologias em que você não pode falar nada. Qualquer coisa que você fale é algo que é agressivo de tal maneira porque você... Não é porque a pessoa não quer ouvir aquilo. É porque aquilo vem ao coração dela e ela sabe que aquilo está errado. Então, quando uma pessoa ela se coloca como transar, transver, transei, e alguém chega e fala, não, você é homem, você é mulher, aquilo afronta a pessoa de tal maneira porque ela começa a ter o entendimento no coração dela que ela realmente está errada. Ela prefere que haja toda uma esfera dizendo que ela está certa do que ela está errada. Filhos não gostam de ser repreendidos, mas a nossa obrigação como pais é realmente repreender os nossos filhos dentro da caminhada do que nós vemos de errado. O que eles vão fazer? Até a certa idade. Nós temos como proibir e não fazer, não deixar fazer. Mas a partir de certa idade não tem como você proibir uma pessoa porque ela é maior, já tem uma idade. Se você entrar para um confronto mais violento, você pode criar muito mais dano do que conserto. E o apóstolo Paulo, ele sabia disso. A tristeza, segundo o mundo, é diferente. Sua fonte encontra-se na pena de si mesmo. Então eu olho para aquela situação em que alguém apresentou o meu pecado, e em vez de eu buscar uma mudança, em vez de eu mudar um arrependimento, uma transformação, eu fico triste pela minha situação, um sentimento de autopiedade. Normalmente esse sentimento de autopiedade gera algum tipo de violência. Ira é um dos pecados que partem dessa condição. Eu sofri isso, eu passei por aquilo, eu tive aquilo outro, e eu tenho direito a agir como eu quiser. O Senhor, ele abomina a ira, porque a ira é a falta de domínio próprio, é a manifestação da falta de domínio próprio da pessoa. Discussões entre casais ou não casais, as nossas discussões, elas naturalmente vêm do quê? Eu quero impor a minha vontade, e quando a minha vontade não é feita, eu parto para a agressão e para a violência. Pesar vindo de Deus não produz remorso, mas sim arrependimento que leva para a salvação. A tristeza, segundo o mundo, é diferente. Sua fonte encontra-se na pena de si mesmo. Sua natureza é desespero, é depressão e seu fim é a morte. Verso 10. Porque quanto cuidado não produziu isto, mesmo em vós que, segundo Deus, fostes contristados. Que defesa, que indignação, que temor, que saudades, que zelo, que vindita. Em tudo destes prova de estares inocentes desse assunto, o que não é o caso das pessoas que não se arrependem. As pessoas, elas querem defender a sua própria honra, a sua própria opinião. O remorso não traz vantagem alguma, enquanto o pesar produzido pela convicção do pecado beneficia o pecador arrependido. A função do pastor, por mais laboriosa e trabalhosa que seja, é continuar falando e continuar falando. E é isso que eu tenho praticado com vocês nos últimos 10 anos, 12 anos aí. Eu falo e espero que você de alguma maneira ouça isso, entenda isso, pratique isso e então você proclame essa verdade. Enquanto você não entender, vai ser como o som que retina. Eu continuo falando e aquilo é como se fosse um som que você ouve, mas que não gera mudança e transformação no seu coração. 2 discípulos de Jesus sofreram profundos sentimentos de tristeza. Quando nós vemos a figura de Judas e a figura de de Pedro, a gente vê a figura exatamente dentro desse quadro. 2 tristezas diferentes. João, capítulo 21. Evangelho de João, capítulo 21, versos 15 a 19. 2 versículos cada um, por favor. Eu creio que é a Luísa. Depois de terem comido, Na verdade, deveria ser a Júlia, né? Mas... perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Só um minutinho, Lúlia. Fala um pouquinho mais alto, por favor. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: Apacente os meus rebanhos.
tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: Pastoreia minhas ovelhas. Pela terceira vez lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: Tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade, te digo que, quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás a mão e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isso para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: Segue-me. Então a gente vê a condição de o apóstolo. Não, 19. A gente vê a condição do apóstolo Pedro, que é uma história conhecida, em que ele, quando a coisa arrocha mesmo, e ele está vendo numa situação em que ele já está vendo a figura de Cristo sendo açoitado, sendo machucado, ele é confrontado em relação à situação de que ele é um homem do caminho, é um homem nazareno, é um homem cristão. E ali ele começa a olhar e começa a sentir um temor da forma humana. Eu não quero, ele era casado, eu não quero sofrer o que ele está sofrendo, eu não quero padecer aquilo que ele está padecendo. E aí ele nega uma, nega duas, nega três. Jesus morre, é ressuscitado, e aí depois disso há esse confronto na praia, em que o primeiro que pula na água para encontrar Jesus é Pedro. O coração dele, ele estava ansioso por ver o Messias. Ele não estava querendo afastamento dele. Ele estava ansioso e ele não sabia o que iria acontecer daquele encontro. E naquele encontro Jesus vai e o confronta a primeira vez. E o confronta a segunda vez. E o confronta a terceira vez. E naquele momento Pedro, ele mostra a tristeza dele por Jesus o ter confrontado 3 vezes. E ele sabia que Jesus estava se referindo ao pecado dele. Essa condição de Pedro, ele foi se entristecendo e Jesus fala: apacenta as minhas ovelhas. Ele não estava falando: Pedro, você está excluído do ministério. Pedro, você não faz mais parte, você não é amado. Tanto que a sequência dele, no finalzinho do texto, ele fala a mesma coisa que falou com ele lá no começo: segue-me. A condição de falar assim: mesmo diante disso aí, eu te perdoo e eu quero que você continue sendo um sacerdote. Mateus 27, verso 5. Então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi morto. Qual a diferença da traição de Pedro e Judas? Nenhuma. Mesma coisa. E aí a gente vê a condição de Judas quando ele descobre, entende, cai a ficha dele do que ele fez. Ele vai aos sacerdotes fazendo o quê? Querendo devolver as moedas de prata para tentar de alguma maneira remediar o problema dele. Ele não estava preocupado com Jesus, ele estava preocupado com ele, com a culpa no coração dele. Porque ele sabia que ele tinha vendido Jesus por 30 moedas de prata. Algo que havia sido profetizado, não lembro se é Miqueias, alguma coisa desse tipo. E aí naquele momento, e se ele fosse a Jesus e pedisse perdão? Ou se ele esperasse a ressurreição? Mas aquele arrependimento dele, ou melhor, aquela tristeza dele não era uma tristeza de arrependimento. A tristeza dele era uma tristeza do quê? De remorso. As pessoas talvez olhassem para ele de uma maneira diferente. Talvez aquelas pessoas pudessem julgá-lo. E ele ficou incomodado. E o que ele faz? Ele foi ali e se enforcou. Uma atitude grosseira, uma atitude danosa, uma atitude sem mostra nenhuma de arrependimento. Judas, do mesma maneira que Pedro, ele chorou, mas ele chorou de remorso.
Sentiu muito ter traído o Senhor até o ponto de atirar as 30 moedas de prata para o santuário e então se enforcar. Pedro sentiu arrependimento genuíno vindo da vida de Deus. Judas sentiu remorso humano que lastima a má sorte de eventos fora do seu controle. Como que a gente pode entender essa condição dentro das nossas vidas? Toda exortação e toda chamada de atenção que o Senhor nos dá todos os dias, elas têm como objetivo mudar a nossa forma de agir. Se você não muda a sua forma de agir, e você tem que aprender aquilo, Deus, como um Deus amoroso, Ele vai fazer com que você passe novamente pelaquela situação, e novamente, e novamente, e novamente. Muitos de vocês passam por isso. Você continua vivendo a mesma situação. Tem várias edições desse filme. A primeira vez que eu vi um filme nessa temática que eu vou falar agora, foi lá em 1980, em que havia um ator famoso, que eu nem sei se ele existe, se ele está vivo mais, e ele era um repórter. E aí o repórter, ele foi designado para fazer a entrevista do Dia da Marmota. Era um animalzinho que aparecia lá, e ele era um sinônimo de uma boa colheita para aquela região ali, que era agropecuária. E aí ele vai lá, faz o negócio dele, quando dá 23h59, em vez de mudar para meia-noite, voltava para o começo do dia. Isso aí tem vários filmes desse tipo, entendeu? Em que vira o relógio, da mesma maneira que tem aquela lá que o cara toma o corpo do filho, o filho toma da mãe, aqueles negócios lá. E aí o que acontece? Esse homem, ele fica o dia após dia repetindo aquilo, porque ele tem que fazer algo, de certa maneira, que complete o ciclo, como tinha que acontecer, para que possa virar o dia. Por que eu estou falando isso? Porque Pedro e Judas, eles estavam numa situação exatamente como essa. E se você não entende isso, você vai continuar repetindo esse ciclo. Não que você vai acordar amanhã e você vai colocar, como o Felipe colocou essa blusa aí meio azul, todo dia ele vai aparecer. Não, todo dia você vai... Não é isso. Mas você vai ser exposto a situações da mesma sorte ou espécie, do mesmo teor, para que você aprenda aquela situação. E Deus, ele continua insistindo. E aí pode ser o problema financeiro, pode ser o problema emocional, pode ser uma série de problemas. Eu aconselho uma grande quantidade de casais, e alguns casais eles querem continuar se segurando naquilo que eles acreditam que é certo, e eles não saem daquele ciclo. Eles continuam sofrendo aquilo lá, continuam passando pela mesma dificuldade, pelos mesmos problemas, porque a pessoa não quer aprender. Ela quer que o outro se dobre, mas Deus, ele endurece o coração. Deus tem essa característica. Se você tem que aprender alguma coisa, Deus, ele endurece o coração do outro. E a pessoa parece que ela não entende. Eu estou aconselhando um casal, que inclusive eles devem estar... Eles vão ver, isso aí eu estava lá na casa deles. E a gente estava conversando, eu estou ajudando eles dentro da área financeira. E aí ela era uma moça, eles contando, né? Que ela era uma moça que ela ganhava muito dinheiro. E ela teve uma infância muito dificultosa. E aí, a partir daí, ela tinha que consumir. E ela casou com um cara que era muito centrado e tinha um certo grau de prosperidade. Eu estou ajudando eles porque a empresa deles tem 1 tonelada de clientes, é uma funilaria, tem 1 tonelada de clientes, mas falta o recurso para eles poderem ir lá tirar a peça, para poder fazer o trabalho. E aí, eu conversando com ele, eu falei, será que Deus não está realmente massacrando esse ídolo do teu coração para você ser curado? Será que se Deus der essa prosperidade que está aí represada com essa quantidade de clientes? É como se vocês tivessem, por exemplo, chegasse na segunda-feira e tivesse lá uma lista de 1000 buquês para você fazer. Entendeu? O cara está só esperando você fazer para ele pagar. Você não tem dinheiro para buscar flor. E seu tratamento, ele é exatamente dentro do coração da pessoa. E Deus, ele espera que as pessoas elas se arrependam e não elas tenham remorso. Mas muitas pessoas elas agem simplesmente pela dor no coração delas do que ela vai sofrer em relação ao pecado. Pedro voltou ao colégio apostólico com toda a aceitação do Senhor e dos colegas. Judas morreu tragicamente sem nenhum tipo de consolo. Sua vida foi desperdiçada, bem como os anos de discipulado em convívio com o Filho de Deus. Imagina você andar 3 anos ao lado do Senhor, ver todos os milagres e maravilhas que procederam da mão do Senhor e no final ser para o inferno. Que loucura!
não gostaria de estar numa situação como essa. Saul, há 1000 anos antes de Pedro e Judas, passou muitos vexames em sua vida, e Davi, seu contemporâneo, também. Saul, um homem que era bonito, falava-se que dos ombros para cima não tinha um homem mais bonito que ele em Israel. Ele devia ter uma altura que era maior do que a mediana das pessoas, talvez 1,90 m, alguma coisa desse tipo. E ele... Hã? Não sei, por que Moisés? Não, Moisés não era bonitão. Moisés era alto? Ah, eu tô aqui, eu tô pensando Moisés, eu falei, caramba. Bom, aí Deus vai lá e você conhece a história, eu tô falando de, ele falou Moisés, eu falei. Moisés pecado? O que não veio hoje. Aí ele pega, Deus vai lá e unge aquele homem, que ele acha estranho aquilo, ele fala, mas quem sou eu? Não, você vai ser o rei de Israel. E quantos erros e falhas aquele homem comete? E quantas vezes ele foi confrontado? E quantas vezes ele teve chance de se arrepender e mudar o coração dele, e ele não mudou? A figura de Moisés, a figura de Saul. Davi também pecou. Quando a gente vê a figura de Davi e a figura de Pedro, a figura de Judas e a figura de Saul é a mesma coisa. Então a gente tem referência nas Escrituras de pessoas que tanto se arrependem, como pessoas que têm remorso. Davi, quando pecou, ele sentiu a tristeza profunda que produz o arrependimento. Quando nós lemos o Salmo 51, eu vou parar por aqui para a gente retomar depois do intervalo, para a gente poder ler o Salmo 51, mostrando a condição do como estava o coração de Davi diante do pecado dele, diante das maledicências, diante de tudo que ele fez, inclusive as consequências que ele vivia diante dos pecados que ele cometia, consequências que a gente não quer cometer, mas a gente vê que Davi, o próprio Davi, como sendo um homem segundo o coração de Deus, Davi, ele se arrependia e Saul não. Senhor, em nome de Jesus, louvamos o Teu nome e agradecemos pela Tua graça, Teu amor e cuidado. Queremos pedir, Pai querido, que o Senhor nos guie, nos abençoe, nos oriente, e que esta palavra, Pai querido, possa ir de encontro ao encontro do nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Graças ao nosso bom, querido e amado Deus. Vamos lá?